A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem. Espero que o Espírito Santo permaneça com você. O único meio pelo qual nós somos conduzidos, guiados ao entendimento da palavra de Deus. É necessário que ele permaneça conosco e é necessário que o agrademos, para que cada dia mais ele possa nos guiar na profundidade da palavra de Deus. O próprio texto bíblico vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Nesta manhã, continuando a nossa meditação acerca da palavra de Deus, eu quero tomar o tema mente, o verdadeiro coração da alma, e pegar, utilizar, tomar como base, ponto de partida, como alicerce para a nossa meditação, texto que está em Tiago, capítulo 4, versículo 8 em diante, segundo a Bíblia Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amém? Nos textos veterotestamentários, nós encontramos os acontecimentos como figuras, como tipo, apontando para um antítipo. Por exemplo, Moisés foi um tipo de Cristo. Davi foi um tipo de Cristo. Os sacrifícios oferecidos periodicamente apontavam para o sacrifício da cruz e muitos outros. Ainda segundo a Bíblia Nova Almeida atualizada, Hebreus 10:1 diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Algumas traduções vão dizer, visto que a lei é apenas figura. Amém? Hebreus 10:11, o texto prossegue dizendo: ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Mas mesmo hoje, no Novo Testamento, nós podemos ver que nas Escrituras Sagradas é muito comum o uso da figura de linguagem. Jesus foi um mestre na utilização da figura de linguagem, principalmente quando utilizava parábolas para falar de assuntos importantíssimos que ainda hoje são pregados recorrentemente dentro da igreja. Escatologia, por exemplo, utiliza muitos símbolos e figuras, embora não seja desse tipo de figura que queremos falar no dia de hoje. Enquanto o Velho Testamento é figura, ou como o autor aos Hebreus escreve, são sombras, a figura de linguagem é utilizada para melhor entendimento, não só nas escrituras neotestamentárias, mas também na porção veterotestamentária. Segundo ainda a Bíblia Nova Almeida atualizada, Isaías 1:16 diz: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. É claro que aqui quando a palavra diz lavem-se, purifiquem-se, não é? Ele está dizendo para que nós possamos purificar a nossa mente. E a gente vai entender como figura, lavar literalmente, não é básica, não é bem disso que o texto está falando. Ele está falando de uma limpeza, de uma asepsia na mente. Amém? Enquanto o texto sagrado ele está instruindo-nos a limpar as nossas mãos, limpar os nossos corações, na verdade está nos instruindo a limpar as nossas mentes, porque aqui mãos e corações são uma figura da mente, né? Segundo a Bíblia, a mente é o coração do homem. Quando ela fala de coração, não está falando desse coração natural, este utilizado para bombear o sangue, para irrigar o nosso corpo. Pois bem, compreendido isto, né, precisamos entender que o que limpa o coração é a substituição de uma cultura mundana ou um velho modo de viver, quando não conhecíamos a Cristo, por um novo modo de vida, de homem regenerado, né, depois de Cristo ter recebido, por Cristo ter recebido o Espírito Santo. Por isso,
é que a palavra diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou criatura limpa é, se nós fôssemos usar aqui uma outra figura, não é? E só há um modo, só há um meio, só há um que é capaz de nos ajudar a fazer esta asepsia, não é? O Espírito Santo. Quando mais conhecemos, ou quanto mais conhecemos a palavra de Deus e a praticamos, mais ele se aproxima de nós, mais ele nos guia nas profundezas da verdade e nos revela como é agradável viver uma vida de santidade. A aproximação de Deus, de cada um de nós, né, depende da disposição de limpar as nossas mentes do que é ruim e não agrada ao Senhor. Reconhecer a nossa real condição de pecadores e necessitados do Espírito Santo é vital para o cristão. Olhar para as misérias inerentes a nós, né, em nós, que nos afastam de Deus, mas sermos conscientes da graça e gratos pela graça e convictos da graça. Bíblia Nova Almeida atualizada ainda em Romanos 7:22 vai dizer: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, o que nós temos que fazer, queridos e amados, é desprezar aquilo que a nossa carne deseja, não é? É desconsiderar aquilo que a nossa carne deseja e passar a considerar aquilo que é desejo do nosso espírito ou do homem interior. Amém? Para que nós possamos ir limpando as nossas mãos, ir limpando o nosso coração, ou, resumindo, trazendo para o real sentido que o texto bíblico quer dar, ir limpando a nossa mente. Amém? Das coisas que eram do velho homem, despojando-se do velho homem verdadeiramente. Vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesta manhã, gratos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Ele que nos tem conduzido, Pai Santo, nos guiando a toda a verdade e nos dando entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Ensina-nos, Pai, portanto, a praticarmos, Pai Santo, essa verdade, a andarmos em santidade, a sermos luz para este mundo em trevas. Pai Santo, onde quer que pisarmos a planta dos nossos pés, poderemos, Pai Santo, ser a própria representação do amor em Cristo por nossos irmãos. E assim, Pai Santo, mais e mais almas se acheguem a Ti por meio deste caminho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada vida, cada alma que através desses canais tem acessado, Senhor, esses estudos aqui. Pai, te bendizemos sempre, em nome de Jesus te agradecemos pelo fôlego de vida que ainda permanece sobre cada um de nós. Abençoa os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz.